E é impossível falar de relacionamentos sem falar de comunicação. A falta de comunicação é a principal causa dos maus relacionamentos de hoje, porque se não há comunicação, não existe compreensão. E se não há compreensão, tampouco haverá a tal da empatia. E como eu vou me relacionar com o outro se eu não o compreendo, se eu não me coloco no seu lugar? Quando eu me comunico, eu dou ao outro a oportunidade de me compreender e assim desenvolvermos um relacionamento saudável. Mas o que é comunicação? Comunicação é uma palavra derivada do termo latino comunicare e significa partilhar, participar e tornar comum. E o processo de comunicação consiste na transmissão de informação entre um emissor e um receptor que decodifica e interpreta uma determinada mensagem. E existem alguns tipos de comunicação e nós vamos falar sobre cada uma delas. Existe a comunicação verbal, que é a forma mais utilizada de se comunicar e se relacionar, e ela se divide entre a comunicação escrita e a comunicação falada. Mas para que ela seja eficaz, a comunicação verbal deve ocorrer na forma passiva e ativa. A comunicação falada, ou oral, é a forma mais direta de se comunicar, porque ela exige pelo menos um emissor e um receptor, que não precisam estar necessariamente no mesmo local, mas devem estar necessariamente no mesmo momento. Então essa comunicação tem o poder de deixar a sua mensagem clara, contornando mal-entendidos e situações inesperadas. A grande diferença da comunicação falada com a escrita está no fato da escrita o receptor não estar necessariamente presente na conversa. O que para algumas pessoas é um grande problema, porque todo mundo tem um conhecido que recebe a mensagem, você sabe que ele recebeu a mensagem, ele leu a mensagem e você sabe que ele leu a mensagem, mas por algum motivo desconhecido da humanidade, essa pessoa simplesmente sai do WhatsApp e segue a vida dela como se você não existisse. É ou não é verdade? Se você nunca passou essa raiva, provavelmente você é essa pessoa que simplesmente ignora as mensagens que você recebe. Eu não sei se você já reparou, mas quase sempre a pessoa que demora para te responder é justamente aquela pessoa que você mais queria falar. É ou não é verdade? Se você já mandou uma mensagem de texto para alguém e ficou esperando a vida para ela responder, acredite, existe alguém melhor e mais importante na vida dessa pessoa do que você, bebê. E geralmente, quando essa pessoa responde, ela já manda de cara: desculpe a demora para responder. Na verdade, nas entrelinhas, ela tá dizendo para você: na verdade, eu nem queria ter respondido, seu filho da capivara. Sem querer causar intriga longe de mim, mas quando essa pessoa olha a sua mensagem, ela pensa: a vida é feita de escolhas, e eu escolhi te ignorar. Eu, particularmente, acho que o WhatsApp deveria criar uma função para dar um choque na mão de quem demora para responder. Essa ideia te agrada ou ela te preocupa? Então, conhece alguém que te ignora nas mensagens de texto? Talvez esteja na hora de rever seu ciclo de amizades e de fazer aquele detox mental. O que você acha? Um outro tipo de comunicação que existe é a visual, que é como nos vestimos, como nos portamos e como nos apresentamos nas nossas relações. Infelizmente, ou felizmente, vivemos em uma sociedade em que a roupa que a gente usa diz muito sobre quem somos. Embora a maioria das pessoas não dê tanta importância, vestir-se é muito mais do que simplesmente cobrir-se para se proteger do frio ou do calor. A forma como nos vestimos é também uma maneira de nos comunicarmos. Trata-se de uma comunicação visual e não verbal. Estamos na era em que tudo, ou quase tudo, é permitido, e esse feito foi conquistado às custas de muita coragem, rompimento de preconceitos e quebra de paradigmas. O vestir é um diferencial que nos destaca para inúmeros papéis que exercemos na vida, no trabalho, na vida pessoal, na vida social, na vida familiar e por aí vai. E devemos nos vestir adequadamente, levando em conta todos esses papéis. Por exemplo, você não vai de terno e gravata para um churrasco em família no domingo? Ou vestido com pedrarias e brilho lá para o seu trabalho? Não é verdade? Se você está lutando para conseguir um cargo melhor na empresa que você trabalha, ou está procurando um emprego, vale a pena parar para pensar na imagem que você está transmitindo. Se não estiver obtendo sucesso, talvez a sua imagem esteja distorcida e não está ajudando a revelar quais são suas verdadeiras qualidades. Saber mais sobre si mesmo, sobre o que você deseja transmitir, tem a ver com o autoconhecimento ensinado pelo Cai na Água na aula 2. Aí eu te pergunto,
Você se conhece realmente e se veste de acordo com seu estilo, tipo físico e ambiente que frequenta? Ou segue tendências sem prestar atenção nisso, tornando-se uma vítima dessa modinha? Isso é você quem vai dizer. A partir do momento que você sabe quem você é, você passa a ter a capacidade de fazer as escolhas certeiras na hora de se vestir. Mas além de tudo isso, o autoconhecimento vai elevar a sua autoestima, a sua segurança e você vai passar a se valorizar mais, criando uma imagem positiva sobre si mesmo. Lembre-se que o autoconhecimento e imagem a ser transmitida caminham juntos, lado a lado. Quanto mais você se conhece, mais melhora a sua imagem e, consequentemente, as pessoas com quem você se comunica e se relaciona saberão exatamente o que você deseja e quem você é. Quer um cargo de liderança e tem currículo para isso? Vista-se como um líder. Embora você tenha as aptidões para liderar, você também precisa parecer estar apto para liderar. Por isso, a comunicação visual é tão importante nos nossos relacionamentos. Existe também a comunicação gestual que completa a nossa fala. Na verdade, a comunicação gestual é o tipo de comunicação que exterioriza os nossos verdadeiros sentimentos e dão ao que falamos maior ênfase. Tem a comunicação simbólica, que essa está cada vez mais presente nas nossas vidas e por vezes, inclusive, está substituindo a nossa fala. Você que adora se comunicar por figurinhas, gifs animados, sabe exatamente do que eu estou falando. Um dos principais exemplos de linguagem simbólica que pode ser usado é o abraço. Globalmente, duas pessoas que se abraçam representam um dos maiores sinais de afeto que existem, assim como a pomba branca representa a paz e todos esses emojis que nós utilizamos nessas conversas via celular significa também alguma coisa. E não podemos nos esquecer da linguagem de sinais que usamos quando jogamos truco, detetive ou esses joguinhos em família, por exemplo. O semáforo, a ambulância e a linguagem utilizada pelos portadores de necessidades especiais também são exemplos de comunicação por sinais. Tudo isso se chama comunicação. Então, como podemos ver, nem sempre utilizamos somente as palavras para nos comunicar e nos relacionar com as pessoas. Às vezes falamos com gestos, com atitudes, com símbolos, com sinais sonoros e por aí vai. Eu, por exemplo, tenho um primo que, para demonstrar todo o amor que ele sentia pela namorada, que ele tinha conhecido há uma semana, resolveu tatuar o nome dela no ombro. E meteu no ombro assim, pá, Fabiola, sem dó. Este podemos considerar um exemplo de comunicação, digamos, profundamente escrita. É uma comunicação escrita e que não deixa de ser também uma comunicação de sinal de burrice, porque não se tatua o nome de uma pessoa que você acabou de conhecer no seu ombro. É ou não é verdade? E por que eu chamei de burrice? Porque o problema é que ele não tinha nem parado de usar a pomadinha para ajudar na cicatrização da tatuagem dele e ele pegou a danadinha da Fabiola lá no boteco perto da casa dele com outro. O que ele fez? Correu chorando para casa dele. No dia seguinte foi no mesmo tatuador e implorou para ele apagar aquele gesto de afeto tão romântico que ele tentava expressar em forma de arte o seu amor. Foi então que ele apagou a tatuagem da Fabiola e a tatuagem da Fabiola virou "Vou aparar pela Rabiola". Passou um mês, o que ele fez? Arrumou a Natália. E aí ele foi lá no tatuador que tatuou o nome da Fabiola e tatuou nas costas Natália. Mas também não deu muito certo. Hoje ele tá com a Jennifer e aí vamos ver o que vai rolar. E uma coisa que todos nós temos que entender quando o assunto é comunicação e relacionamento é o seguinte: o óbvio tem que ser dito. Porque se é óbvio, é difícil de ver. O óbvio é aquilo que ninguém enxerga até que alguém expresse aquele negócio com simplicidade. Dependendo do ângulo que você olha, o óbvio parece ser uma coisa. Por isso, você fala sobre o seu ponto de vista da obviedade do que você está enxergando. O problema é quando o olhar do receptor, que é quem decodifica e interpreta a sua mensagem, o óbvio parece ter uma outra forma. E isso acontece. Quer ver um exemplo? Fala pra mim, quantas barras tem nessa imagem? 4 ou 3? Olha direito. 4 ou 3? Tá vendo? Por isso, a comunicação é tão desafiadora e a obviedade precisa ser colocada para jogo com transparência e empatia, se posicionando sobre o seu ponto de vista e dando também a oportunidade do outro colocar o que entendeu da sua mensagem para eliminarem todos os possíveis ruídos. Porque você será sempre responsável por aquilo que fala, mas jamais por aquilo que o outro entende. E é aí que entra o ritmo, o timbre, o tom e o volume da sua voz, que representam simplesmente 1/3 do significado da mensagem que você quer passar.
O ritmo, o timbre, o tom e o volume da sua voz podem causar diferentes reações durante o processo de comunicação e durante os seus relacionamentos. E todo relacionamento que se preze um dia começou com um simples oi. É ou não é verdade? Mas o que significa o tal do oi? O oi é o fio da meada do novelo chamado comunicação, que significa ouvir, interagir, investigar e interpretar. E tudo depende da quantidade de i's que você coloca no seu oi, viu, meu consagrado? Se você der um oi com um i, um oi seco, oi, você está sendo indiferente com a pessoa, você não quer papo. Se você der um oi com 2 i's, um oi, mostra que você está sendo educado. Um oi com 3 i's, que é um oi, significa o quê? Poxa, que surpresa boa. Se você colocar 4 i's no seu oi, vai ficar oi, tipo, gosto de você. Agora, se você colocar 5 i's no seu oi, reflete na sua voz o seguinte: oi, tipo, te quero. E se você colocar 6 i's, meu filho, você já tá bêbado. Tipo, tipo, aí você para agora, cola no banheiro, joga água na sua cara, dá uns 3 tapas no seu rosto pra você não passar vergonha. Então, a partir de agora, tome muito cuidado com a quantidade de i's que você coloca nos seus ois. O fato é que o bom comunicador não é o que fala muito, é o que escuta direito.